Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade na formatação de texto. Então, na última aula a gente viu que era um parágrafo, viram que eram tags de títulos, vimos que eram BR, vimos que eram WBR, vimos que era um HR e assim foi indo. Agora iremos trabalhar com novos conceitos também, novas tags de formatação de texto. Primeira coisa, vamos lá. Eu vou usar aqui agora um recuo de linha. Vamos ver como é que aconteceu. Vou vir, vou trabalhar agora com recuo da linha. Ou espaço de linha. Vou dar um HR aqui para ficar mais fácil. HR. Seguinte, vou colocar o texto, vou trabalhar com a tag primeiro, blockout. Então vou vir aqui, colocar blockout. O blockout é uma tag de recuo de linha e é uma tag de bloco. O que é uma tag de bloco mesmo? É o que vai ocupar o meu espaço todo. O que tiver entre esses dois elementos, o elemento de abertura e o elemento de fechamento, é o que vai ser formatado. Então eu vou colocar um texto qualquer aqui, vou colocar um texto da Lore Y. Lembrando que o Lore Y é um texto imaginário, está reservando um texto até eu imaginar o que eu vou preencher fisicamente ali. Então, Lore Y. Vou dar um Enter. Vou dar um Enter. Só para você visualizar. Legal. Fiz um blockout. Vou salvar e vamos visualizar o que ele fez. Vamos lá, voltar e vamos visualizar o que ele fez. Vamos voltar para o navegador. Vou vir aqui e vou atualizar. Quando eu atualizar, vou descer. Olha o espaço que ele deu aqui. Olha o espaço que ele deu. Ou seja, ele deixa um espaço entre o navegador e o conteúdo. É um blockout, é um recuo. Vou voltar. E perceba que ele é um bloco de texto. Ou seja, está ocupando todo o espaço desejado entre ele. Vou fazer mais um. Ao eu fazer mais um, vamos fazer mais um teste. Blockout. Vou dar um Enter. E vou colocar aqui outro texto imaginário. Lore Y. Vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil, para a gente visualizar. E vamos ver o que está acontecendo no código. Vamos ver se ele vai deixar a mesma formatação. Então vou dar um Enter. Vou salvar. Vou voltar no navegador e vou dar atualizar. Perceba que ele colocou dois tipos de conteúdo, um embaixo do outro, e deixou um espaço. Por ele ser um bloco de texto, para um bloco de uma tag de bloco, ele quebra, ele deixa um espaço. Vamos dar um F12 para ele testar realmente se é um bloco de texto. Vou selecionar aqui, quando selecionar, ele fala que está ocupando todo esse espaço. Ele deixa essa parte em forma de bege ou salmão, que é o espaço que ele está ocupando todo. Por isso que ele pega todo o espaço. Vamos voltar lá no código. Voltei para o código. Legal, então blockout. Qual que são os mais? Eu tenho mais conteúdo. Além do recuo de linha, eu tenho a pré-formatação. Como assim pré-formatação? Vamos lá. Vou dar um HR. A pré-formatação. Pré-formatação. O que ele faz? Ele faz da seguinte forma. Do jeito que você escrever aqui, ele permanece. Como assim? Lembrando que o jeito que você escreve aqui, ou no parágrafo, se você olhar, ele pega de ponta a ponta o texto no navegador. Aqui não. Se você continuar com a tag pré, que é uma tag de pré-formatação, abriu e fechou, lembrando que é uma tag de conjunto. Se é uma tag de conjunto, de grupo, quer dizer, tudo que tiver digitado aqui no meio vai ser formatado. Vou colocar um Lore aqui, Lore. Lembrando que o Lore tem duas formas de pegar. Eu posso, como o Visual Code ele me dá essa necessidade de já digitar um texto aqui, Lore, a palavra Lore, ele completar para mim, ou eu posso vir aqui, no site da Lore e pegar uma parte do texto. Vou voltar. Então eu vou dar um Enter aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Olha que interessante. A minha pergunta é o seguinte. Eu estou dizendo que todo esse conteúdo desse texto, que está na tag de abertura e está entre a tag de fechamento, ela vai permanecer desta forma aqui? Sim ou não? Vamos salvar e vamos visualizar. Vou voltar aqui, vou fechar aqui, vamos visualizar, vou dar um F5, vou descer, ele não permaneceu. Ou seja, do jeito aonde eu dei Enter lá, ele pulou. Por isso que é uma pré-formatação. Por que pré-formatação? Do jeito que você escreveu, no editor de texto, ele vai permanecer.
Perceba que o texto também, a fonte dele, ó, o texto, a característica dele mudou um pouquinho. Por quê? É a características que está no editor de texto. Se eu dar um Enter aqui e dar um espaço, se eu dar um Enter aqui, ó, e dar um espaço, ele vai respeitar? Sim, ele vai voltar, e vou dar um F5, ó, formatou para mim. Então é uma das características do pré-formatação. Quando eu utilizar isso? Quando eu quero fazer uma coisa, chamar a atenção diferente do usuário, ou explicar um código que eu tenho que expressar por aqui, ó. Então vamos voltar. Então a pré-formatação funciona dessa forma. Legal. Então esse é outro tipo de tags de formatação de texto. Quais são as outras que eu tenho? Então vamos continuar nessa aula. A outra é o seguinte, vou dar um HR, vou pular. A outra forma que eu tenho de formatação de texto é fazer o texto, ó, texto sobrescritos. Como assim? Eu quero expressar para o usuário uma forma no navegador H2, ó, H2, ó, eu quero expressar essa forma. Eu estou fazendo uma página de química ou algo parecido e quero fazer tudo pelo site para o usuário visualizar. Como que eu vou mostrar essa forma para o usuário? Se eu salvar, salvei. Se eu for no navegador, dar um F5 e descer, perceba que o H2O parece uma palavra convencional, mas o usuário não sabe, eu tenho que deixar conforme a forma. Então eu vou descer, eu vou usar tags. Lembra que eu falei para você, tags é o que? São formatações, uma estrutura, então eu vou usar tags especiais para isso. Então eu vou vir aqui, ó, primeiro eu vou falar que isso aqui é um parágrafo. Isso aqui é um parágrafo? Não, é um texto convencional. Então eu vou falar que isso aqui é um parágrafo. P. A minha pergunta é o seguinte, o HTML aceita escrever maiúsculo? Sim, ele aceita. Então, mas eu vou por convenção, é bom sempre a gente deixar minúsculo. Vou falar que ele está formatando, ó, esse elemento, está formatando esse elemento. Segundo, quem que eu quero formatar? Quem que eu quero deixar para baixo? Eu quero deixar o 2 para baixo. Então vamos lá. Então eu vou dar um espaço aqui, vou dar um espaço aqui. E vou usar uma tag própria para isso. Então eu vou colocar aqui, ó, sub. Sub. Vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó, sub. Legal. Então, quando eu salvo, percebo que eu estou usando o seguinte, ó, usei um parágrafo, fechei o parágrafo, abri um parágrafo, não, abri um sub e fechei um sub. Eu estou colocando uma tag dentro de outra tag. E toda vez que eu fizer esse alinhamento, eu tenho que tomar cuidado da seguinte forma, Se eu abrir, eu fecho na sequência. Se eu abrir aqui, eu fecho na sequência. Nunca eu posso fazer de uma forma contrária. Abrir, fiz dessa forma aqui, ó. Porque fica parecendo da seguinte forma, que você abriu o parágrafo e fechou. Você abriu um sub, uma tag sub, mas você fechou onde? Depois do parágrafo? Depois que você fechou, a tag que está pegando todo o conteúdo não tem sentido. Então sempre é a forma alinhada correta. Então vou salvar e vamos ver como eu consegui fazer essa formatação. Vou salvar, vou voltar no navegador, vou dar um F5. Opa, esqueci alguma coisa aqui, ó. Vou parar. Sub. Salvei. Coloquei o O dentro, foi sem querer. Vamos lá. Só um minutinho, pronto. Erro de digitação. Vou salvar. Vamos voltar lá. Apareceu aqui para mim. Legal. Apareceu a forma correta para os usuários. O que eu fiz com sub? Ele sobrescreveu, ele ficou abaixo da linha tradicional aqui embaixo, abaixo. Então eu consegui representar esse texto que eu quero. Só que agora eu quero fazer o contrário. Eu quero explicar um código para o usuário. Um código para o usuário que eu tenho que fazer uma fórmula para o usuário. Que eu quero que expresse uma fórmula matemática para o usuário escrito da seguinte forma. Que eu quero que expresse para o usuário, eu quero que fale assim, 2 elevado a 3 igual a 8. 2 elevado a 3 igual a 8. E aí, como que eu faço essa fórmula matemática? Eu tenho que expressar isso em forma de HTML, fazer uma formatação em forma de HTML. Então é o seguinte, para eu fazer isso aqui, ó, vamos lá. Primeiro, eu vou usar uma formatação de texto de super escrito, escrito, super
escrito. Vou dar uma HR para pular uma linha, para dar uma linha horizontal. E eu vou ter que fazer, ó, se eu salvar isso aqui, ó, vou visualizar no usuário lá, no navegador. O usuário vai entender o que é isso. 2 espaço 3 igual a 8, ele não vai saber. Ele vai falar, que conta estranha, né? Vai falar que 23 é igual a 8. Tá estranho. Então eu vou fazer o seguinte, vamos voltar. Eu tenho que fazer primeiro, falar que isso aqui está sem uma tag de formatação. Posso usar somente a tag que eu quero? Posso. Só que eu tenho que falar, tudo que é elemento visual eu tenho que formatar. Então eu vou falar que isso aqui é um parágrafo. Então primeiro o parágrafo. E vou fechar aqui, ó. Falei que é o parágrafo. Quem desses 3 elementos, 4 elementos, eu quero formatar? Eu quero formatar o 3. Então tá, como que eu faço para formatar o 3? Da seguinte forma. Vou vir aqui, ó, e colocar sup. Abriu. E eu vou colocar ele aqui dentro. Outra coisa. Isso aqui é um elemento inline. O que é um elemento inline? Ele vai ocupar somente o espaço que está dentro dele, somente esse espaço aqui. Ele não quebra uma linha igualzinho um tag de parágrafo, igualzinho HR, H1, ele não quebra, ele fica no mesmo, só vai formatar só o que está dentro aqui, somente nessa linha. Então vamos salvar, vamos voltar, vou dar um F5, ó. Olha como ficou, 2 elevado a 3, agora deu sentido para o usuário, beleza? Agora ficou mais fácil de entender o que o usuário está fazendo. Então essa é uma das características que a gente tem. Legal. Se você, como eu falei, se você analisar, é como se você estivesse no Word, selecionado, indo na barra de ferramenta e feito as configurações. Só que isso você faz via tags. Então vamos voltar lá. Vamos ver mais elementos de texto. Vou dar um Enter. Vou agora trabalhar com negrito. Ó. Texto. Vou comentar aqui. Ó. Texto em negrito. Texto em negrito. São coisas básicas, mas eu tenho que entender. Então vamos lá, vou dar uma HR. E vou fazer aqui, ó. Vou fazer um parágrafo. Nesse parágrafo, vou colocar assim, ó, HTML. Ó, HTML. Estrutura, ó. Estrutura de marcação. Estrutura de marcação. A minha pergunta é o seguinte, se eu visualizar, ele vai quebrar a linha, vai mostrar isso aqui normal. Vou salvar, vou lá no conteúdo. Ó. Ele mostrou para mim o HTML convencional. O meu está grande por causa do zoom. Ó. Se eu diminuir ponto zero, ele está convencional, normal. Vou aumentar um pouco mais para ficar mais fácil. Tá normal, do jeito que eu escrevi. Eu quero o seguinte, eu quero deixar essa parte aqui somente mais destacado, em negrito. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar tags, e essa tag é inline, ou seja, ela não vai quebrar igualzinho os outros. Perceba que você colocou um parágrafo, aqui pulou uma linha. Ó. Eu vou usar a formatação somente isso aqui, que é uma tag inline. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui, ó, espaço, a tag, e eu vou colocar da seguinte forma. Vou colocar B. Quem que eu quero formatar? Ah, eu quero formatar o HTML. B. Legal, formatei o HTML. Vou visualizar. Ao eu visualizar, vou dar um F5. Eu visualizei o que está aqui, ó. Perceba que deixou mais em negrito. Perceba, eu não tenho somente essa tag, eu tenho outras tags. Ao eu voltar, somente essa eu posso usar? Não, eu posso usar outro tipo de tag, outro tipo de formatação. Quando eu der um Enter aqui, ó, eu vou mudar aqui também para Strong, ó. Strong. Strong. Ou seja, eu tenho duas tags responsável para o mesmo elemento visual. Atualizei, ó, mesmo elemento visual. Porém, o que diferencia ela? A diferenciação dela é para software de leituras, ou como fala? Software de leituras de voz. Ou seja, ele vai dar mais importância à tonalidade na tag Strong. Se você tiver dois textos, se você não tiver esse software de leitura, mas você tiver dois textos escritos desta forma e você quer dar mais ênfase para a semântica ou para a escrita, você usa Strong. Se você não quer estar dando só visual mesmo, fisicamente, você usa o B. Essa é a diferença entre os dois. Então, o Strong você utiliza quando você tem um software de leitura que vai dar mais ênfase, tonalidade forte mais forte. E o é mais importância. E o B, ele não vai dar aquela tonalidade.
O strong, se você colocar os dois no mesmo conteúdo, eu posso usar os dois? Posso colocar os dois. Só que quando você for fazer uma semântica em sites, no site de busca, ele vai dar mais importância no conteúdo que tem o strong. Essa é a diferença dos dois. Fora isso, eu tenho outros. Ah, eu sei o que é negrito, agora eu quero saber o que é itálico. Como que eu coloco? Ó, itálico. Texto em itálico. Como que eu coloco o texto em itálico? Da seguinte forma, vou pegar esse mesmo conceito aqui, ó. Pegar esse mesmo conceito. Vou colocar embaixo aqui, ó, Ctrl V. Vou tirar aqui, ó, conceito, que aqui é negrito. Eu quero fazer da seguinte forma, eu quero colocar esse texto em itálico. Então eu tenho a tag, que é o I, de itálico. Vou lá e coloco aqui, ó. Além dessa tag de I, eu vou salvar e vou visualizar, vou colocar um HR aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem a diferença. HR. Vou salvar, vou voltar no código e vou dar um F5. Ó. Perceba que ela ficou em HTML itálico. Legal. Ele tem as mesmas características do negrito. No negrito você usa ou B ou strong. Agora, no itálico você também tem outra tag responsável por isso. Vou dar um Ctrl C, que é um em. Vou trocar para em. Trocar para em. Vou salvar, troquei para em, ó. Troquei para em. Salvei, vou dar um F5, quando eu visualizar, estruturalmente, fisicamente, os dois têm as mesmas características, porém, a mesma diferença entre o B strong, há entre o I e o EN. Qual que é a diferença? O EN, em software de leituras de som, software de leituras de som, ele vai expressar para você uma tonalidade mais forte, vai dar mais importância para o EN. E sites convencionais sem essa leitura, ele vai dar também, em semântica, o EN vai ser mais importante. Fisicamente, para visualizar, com menos importância, você pode usar o I. Mas quando você quer dar mais importância ao texto que está em destaque, você coloca o EN. Então ele tem as mesmas características do que o strong. Legal. Beleza. Eu posso usar os dois ao mesmo tempo? Deixar em negrito e itálico como você faz no Word? Posso, você pode usar a mesma característica que você faz numa formatação de texto convencional, no Word e outros editores de texto convencional. Então, mas antes de a gente começar a misturar tudo, vamos utilizar mais um aqui, ó, que é o sublinhado. Então vamos fazer o teste. Ó. Então aqui, ó, vou voltar, vou colocar um HR, vou dar um Enter e vou usar outro tipo de formatação de texto, que é o sublinhado. Texto sublinhado. Quando a gente fala texto sublinhado, ele tem, na verdade, uma característica tipo de correção, está corrigindo algo parecido. Ele vai deixar um texto bem embaixo sublinhado. Então eu vou copiar isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar embaixo, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó, de underline. Ó, underline. Ele colocou a tag de underline. Vou salvar e vamos ver como vai ficar. Ó. Vou visualizar, vou dar um F5. Ó. Ele ficou sublinhado ou com underline embaixo. Então, essas são algumas características que a gente tem de formatação. Agora eu pergunto, eu consigo mesclar qualquer um desses com um texto? Consigo. Eu quero deixar, além de ser um parágrafo, eu quero deixar em negrito, sublinhado e itálico. Então eu posso fazer isso, só que lembrando, eu tenho que saber o alinhamento. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então misturar os três, ó. Misturar. Vou misturar ele. Misturar. Então vamos lá, seguinte forma. Vou dar um HR para ficar mais fácil de a gente pular a linha. Então primeiro, eu vou copiar isso aqui, ó. Para não digitar tanto. Coloquei um parágrafo. Vou tirar essa parte aqui. Vou tirar essa parte aqui. Primeiro, eu quero deixar em negrito. Então, vou colocar em negrito. Eu posso usar ou o EN ou strong. Vai depender da importância. Vou colocar aqui o strong. Abrir. Fechei.
O alinhamento, lembra do alinhamento. O que eu abro, eu fecho logo em seguida. Fechei. Eu quero deixar agora ele em itálico. Então, posso usar o i ou em. Lembrando da importância. Em. Legal. Agora, lembrando do fechamento. Se eu abrir, já fecho logo em seguida no conteúdo. Agora eu quero deixar ele sublinhado. Vou vir aqui, ó. Abri. E fechei. Ou se ficar mais fácil, de dentro para fora. Vou salvar. Vou no navegador, vou dar um F5. Ó. Vamos ver como ficou. Vou descer. Negrito, itálico e sublinhado. Acabou por aqui tipo de formatação do HTML? Não. De texto? Não. Eu tenho muito mais outros. Os principais são esse, mas vou dar continuidade cada vez mais. Beleza? Então, seguinte, ó, vamos voltar. Essa foi a aula que a gente teve de hoje, de formatação de elementos, onde a gente viu os tipos negritos, itálicos, sublinhado, pré, blockout, e a gente vai dando continuidade nas próximas aulas. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.